Em nosso estudo de hoje, a lição 180 do livro Palavras da Vida Eterna, Deus te abençoa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declara-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos sem dúvidas com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemos-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem às vezes passa enojado à frente do charco sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. É interessante, né, gente? Essa lição 180 é a última lição do livro. E o Emmanuel, dessa vez, ele parece que ele aproveitou a última lição para fazer um grande resumo de tudo que a gente viu nessas 180 lições, 180 dias seguidos estudando esse livro. Em primeiro lugar, vamos lembrar que tem um versículo do Evangelho que Jesus fala para os discípulos, e os discípulos ficam até admirados no momento, falam assim, eu estava preso e você foi me visitar, eu estava doente, você foi me visitar. E fala, mestre, eu nunca vi o seu doente. Aliás, não existe o relato, em momento algum, de uma gripe que Jesus tenha tido, não tem relato desse mesmo. E também nunca vi o seu preso. Aí Jesus surpreende, fala, cada vez que você fizer para algum desses pequeninos, e aponta para todos os filhos, aquela multidão que estava sempre procurando Cristo, é a mim que você está fazendo. Então, o que acontece? Primeiro ele chama a atenção da gente na lição, dizendo que muitas das vezes a gente vai estar frágil, reconhecendo a limitação, sem ânimo, pobre, tanto de energia como também às vezes de recurso financeiro. E ele vem falar para a gente, mas Deus vai suprir o que a gente precisa. Então, a gente tem que ter fé nesses momentos, falar, não, Deus vai estar suprindo para a gente. Primeiro ponto. E depois ele chama a atenção, fala, vamos entender, porém, uma coisa, o processo de assimilar os recursos vai estar sempre sendo serviço prestado ao próximo. Então, aquela visita que você faz a uma pessoa que está precisando no momento só de um carinho, só de ouvir uma palavra amiga, só de um abraço, ela vai estar contando muito a nosso favor. Aquele momento que você para conversar, ou então que você silencia quando estiver vendo uma explosão de cólera, e espera aquela explosão passar e vai lá dar um abraço na pessoa. Esses momentos eles são preciosíssimos demais e eles acabam retornando para a gente depois como forma de ajuda, de mais força, de mais compreensão, porque naquele momento foi um momento de crise em que a gente pode estar sendo utilizado de maneira mais útil pela providência divina. Então ele veio falar para a gente, olha, um momento de otimismo, de gesto silencioso, frase caridosa. Esse momento Deus está junto com a gente, a migalha de socorro ou de tempo, atitude de tolerância e serenidade. Então, vamos lá.
Vai ter momento que a gente vai estar desanimado? Vai. Mas quer aprender a superar esse momento de desânimo? Vamos colocar nossa energia em movimento, e nesse momento que a gente vai estar recebendo o retorno. Né? A gente começar a trabalhar e descobrir que tem pessoas muito necessitadas, tem pessoas que estão sentindo dores que a gente não imagina, e daqui a pouco a gente começa a olhar para a nossa dor e falar, meu Deus, eu estava reclamando por isso, olha o que esse ser aqui está passando, o que esse homem está passando. E a gente começa a rever os conceitos da nossa vida. Primeiro ele trabalha isso, mas tem uma frasezinha aqui, mais uma vez, que ele fala assim, não alegue jamais fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Gente, é um apelo que a gente faz, entendeu? A partir do momento que a gente acendeu a luz tem que seguir adiante. A gente não pode deixar a luz se apagar. Então não tem que ficar alegando fraqueza, inaptidão, eu não sou a pessoa boa. Gente, todo mundo que começa a trabalhar nesse mundo que a gente está aqui, parte da imperfeição, porque não existe ninguém perfeito. A gente fica, não, mas fulano, ele dá uma aparência de perfeição, e daqui a pouco você vai se desiludir, porque ele também não é perfeito. Estou falando daquele palestrante espírita, aquele pastor, aquele líder religioso, qualquer que seja, de qualquer que seja a religião que você está depositando fé achando que ele é perfeito, ele não é perfeito. Né? Mas tem alguns defeitos que não são tão condenáveis pela sociedade. Mas, gente, para Jesus não tem essa diferença. O que a diferença é que está trabalhando, e conforme a gente começa a trabalhar, tem uma frase do Emmanuel em outra lição que ele fala assim, a gente começou a trabalhar, a luz do Pai vai vergastando a gente por dentro, até que essas sombras abandonem definitivamente a gente. Né? Então, veja bem porque eu estou dizendo que é um resumo de todo o livro. Aí depois que ele fala isso, ele vem falar, quando você começar a trabalhar, você vai sofrer ataques mais uma vez. Vai ter problema mais uma vez. E ele vem falar aqui pra gente, né, que a gente tem que começar a pensar que, a face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Alguém está te chamando a atenção, mas aquilo que ele está falando tem um fundo de razão. Mas mexeu com o meu ego, mexeu com o meu... A gente engole um pouquinho e fala, pô, obrigado, meu amigo. Vou ter que rever esse ponto mesmo, tudo bem. Se for injusto o reproche, vou ficar com a alma tranquila, com a limpeza da consciência. Eu falar assim, poxa, se pareceu isso, não era isso que eu queria. A minha consciência está tranquila nesse ponto. Ou então tem vezes que a pessoa faz uma crítica e a gente absolutamente não concorda mesmo, né? Nem por conta do verniz ou do véu que o egoísmo, o orgulho, a vaidade colocam pra gente, não. É porque a gente olha e fala, não, mas enfim, deixa ele falar, que é o ponto de vista dele, e a melhor maneira de eu provar o contrário é trabalhando. Não tem como. Tem uma lição desse livro que foi marcante pra gente, a lição que se chama Defesa. Depois a gente procura aí no livro e vê. A defesa do Cristo era trabalhar, era ficar calado, até porque eu vou ficar perdendo tempo, às vezes, tentando me desculpar com pessoas que já têm a versão pronta, independente do que você falar, ela já tem o ponto de vista dela pronto. Né? Então ele bota aqui pra gente, se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, a partir de agora a gente volta para Deus com sinceridade, refaz a esperança, suportando a mágoa e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Aí que é interessante, né, gente? Tem acusações que às vezes eu recebo e que eu fico olhando assim, peraí, tem razão a pessoa? Tem. Aí eu abaixo a cabeça, realmente, tem. Né? Eu ainda, no meu caso pessoal, né, eu ainda vivo aquele momento assim, instinto e inteligência. O instinto e inteligência. Primeiro momento, a primeira reação é instintiva, né? Depois que vem a inteligência, meu Deus. Então, recentemente, agora, eu falei alto no meu trabalho. Depois, é claro que terminou com um abraço, terminou tudo bem, graças a Deus. Mas no primeiro momento, a reação instintiva, eu aumentei a voz. Um amigo chegou perto de mim e falou, olha, na minha opinião, não se deve nunca aumentar a voz, pelo menos no caso ali, com uma mulher. Eu achei muito bonito aquilo, muito profundo. Não precisa aumentar a voz com ninguém, né? Mas ele naquele momento usou a mulher. Eu refleti, aproveitei a opinião dele, o conselho dele.
Mas a lição de hoje é maravilhosa e é um resumo do livro, e o livro fica aí para a gente analisar quantas vezes a gente quiser, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.